Você já viu a expressão fundir o motor? Fundir o motor da minha moto, do meu carro? Vou passar para vocês aqui agora um pouco do que é isso, na prática. O que é um motor fundido? Chegou aqui uma moto com motor fundido. Bora lá então? Deixa aquele comentário, inscreva no nosso canal e bora lá pro vídeo. Pessoal, vamos lá. 160, essa moto entrou para poder fazer o motor inteiro, tinha um barulho, né, um barulho forte no motor, e o menino relatou que ela já faltou óleo, que ela tinha faltado óleo uma vez. E aí quando ela faltou óleo, ela deu uma travada, e nessa travada acontece o fundimento. O fundimento ele pode acontecer em várias partes, né? Na verdade a gente fala que fundiu cada vez que dois metais têm um atrito, e aí vai aumentando muito a temperatura, conforme aumenta a temperatura vai dilatando mais, vai aumentando o calor, e isso faz aumentar mais a temperatura, que vai aumentando mais o tamanho, que vai aumentando mais o calor, até que chega um ponto que o negócio tranca, que o negócio trava, que o negócio funde. Então essa é a ideia de fundir. E o fundir pode acontecer numa biela, né? Mas o mais comum é acontecer no cilindro e no pistão. O fundimento ele tem vários graus. Em alguns casos, o pistão funde, mas de fundir, de ficar trancado ali em cima do cilindro, e ele gruda de tal forma que o funcionamento do motor, que é a inércia ali do funcionamento, faz com que a biela puxe a parte de baixo do pistão e a parte de cima fica fundida, fica trancada aqui no cilindro, na camisa. Nesse caso aqui não chegou nesse ponto. Nesse caso aqui o fundimento aconteceu da seguinte forma: o motor faltou óleo, o óleo é o principal agente de troca de calor. Então o óleo ele funciona como se fosse água do radiador para o motor refrigerado a ar. Para o motor refrigerado a água, o óleo também tem muita importância no controle de temperatura, também ele é vital, ele é fundamental. Mas no motor a água, isso daí acaba se tornando mais vital ainda. E nesse caso aqui abaixou o nível de óleo, não chegou a acabar, só abaixou. Então diminuiu aquela troca de calor, né? E o óleo, o que acontece, pessoal? Na 160, olha só, na 150 também tem esse duto aqui, ó. Esse duto ele fica jogando óleo para cima. E cada vez que acontece a combustão, que é um momento de maior temperatura na parte da câmara de combustão e na parte do pistão também, o pistão ele aquece numa temperatura muito alta. E o óleo que vem aqui por baixo, ele vem trocando o calor. A temperatura, a caloria, ela se troca, ela vem se dissipando. Com tudo é assim, né? Então, da mesma forma, chegou naquele pico de temperatura, tem aquele óleo de baixo, esse óleo vai trocar essa temperatura, na sequência ele vai escorrer para baixo do motor, vai trocar a temperatura novamente. Nisso está chegando óleo novo aqui, vai sempre trocando aquela temperatura e mantendo a temperatura do pistão. Ok. Nesse caso, houve a falta do óleo, o pistão, ele, conforme aumenta a temperatura, o alumínio ele tende a aumentar de tamanho. Aqui nós temos dois componentes. Nós temos o cilindro, que é de ferro, né, ferro fundido, e nós temos o pistão, que é de alumínio. O alumínio ele dilata, ele cresce, ele aumenta mais do que o ferro. O ferro também aumenta a temperatura. Por a dilatação do ferro é menor do que a dilatação do alumínio. Então, como a dilatação desse cara aqui ela vai ser bem maior do que a dilatação do ferro, acaba que ele vem aumentando o tamanho e vem ficando mais justo no cilindro. Ficou justo, né? O que vai manter essas peças sem contato é um filme de óleo. Um filme de óleo que vai ter entre cilindro e pistão. Uma vez que está aumentando de tamanho, não vai ter mais espaço para o filme de óleo. Não tem mais espaço para o filme de óleo, aí o negócio é o começo do fim. Por quê? Temperatura alta, acabou o filme de óleo e o motor está funcionando. O funcionamento do motor ele vai gerando temperatura cada vez mais. Então já tem um ponto que vai elevar a temperatura lá para cima. Acabou o filme de óleo, eu vou começar a ter duas peças esfregando. Duas peças esfregando, eu vou ter mais um fator que vai jogar a temperatura para cima. E aí, como a temperatura está subindo, o pistão está aumentando o tamanho, está aumentando o atrito, aumentando a esfregação, aumentando a temperatura. Então, rapaziada, isso não tem como dar em outro lugar. Chega uma hora que o pistão ele vai trancar lá dentro, ele vai se agarrar no cilindro, né? O motor vai dar aquela travada, o motor vai perder força. É aquela moto que está lá
apertar a embreagem, se a pessoa perceber que eu travando de apertar a embreagem, o motor vai morrer na hora. O motor vai engolir na hora, vai apagar na hora. Essa é a travada, rapaziada. Essa é a fundida. E desse processo, né, vai depender da percepção da pessoa. Se a pessoa percebeu que o motor está fundido, tirar a mão, o motor deu aquela superaquecida de tirar a mão, então foi uma coisa, beleza, o motor ele vai continuar funcionando ainda. Nesse caso aqui, ó, o motor continua funcionando. Aqui foi a parte que deu a fuzilada, olha só, olha como o negócio fritou. Então aqui fritou, o anel de compressão, ele está trabalhando ainda, ó, o anel raspador, ele trancou na canaleta, mas esse motor estava funcionando. Isso aqui poderia funcionar por muito tempo, se o cara fosse completando óleo, isso aqui rodava mais 50 mil km, mas com aquele barulho, barulho de saia. Porém, o correto, né, chegou nesse ponto, é desmontar e fazer, tem que tirar o barulho, né, às vezes pode quebrar a saia, o negócio pode vir aumentando, pode vir quebrando outras coisas, né. Então o correto é vir e fazer o motor. O que vai ser feito? Tem que fazer o motor inteiro. Tem que fazer parte de cima, parte de baixo. Fazer só parte de cima, resolve? Não resolve. Tapeia, remedia, né? Em 10 motores que vai fazer a parte de cima, 5 vai ficar bom, 5 vai ficar ruim. Como que vai saber qual que vai ficar bom e qual que vai ficar ruim? É roleta russa, não tira no escuro. Então, para não correr esse risco, o processo está no sol. É desmontar o motor inteiro, é o rolamento de embreagem, né? Vai ser avaliado o rolamento do motor também, se necessário vai ser trocado, biela, disco de embreagem, disco de pistão e anel. Então vai ser feito aquele processo completo, né? Eu tenho aqui um pouco das peças, né, que vai ser usada. Temos óleo, disco de embreagem, esticador da corrente de comando, kit de retentor, válvula. Nós temos aqui um bico de alta vazão, um comando, kit de cilindro de pistão e anel, biela nova, rolamentinho, jogo de junta. Isso aqui é o básico. Aí, além disso, vai ser aquela avaliação do profissional que está fazendo o serviço, e de acordo com a avaliação vai incluir, eu já vi que inclui engrenagem de câmbio, tá com o casal da quinta, tá cisalhado, né, tá gasto, então vai ser trocado o casalzinho da quinta e por aí vai. Agora o resto é avaliação, é motor pronto e já era. Demorou, rapaziada? Então fica aí, essa questão aqui pra gente que tá na oficina é básica, né? A gente vê isso todos os dias. Vê um motor que fundiu ali parte de pistão cilindro, um motor que fundia a biela, né? Mas para vocês não é tão básico assim. Então para muitos pode ser que seja uma informação bacana. E aí, fundir o motor da moto, tá ligado já, né?